fica triste absolutamente nenhuma hora. Ele comemora qualquer coisa. Tudo para ele é um motivo de festa. É quase impossível a gente ficar triste perto dele. A gente é bem levado por esse clima pra cima. Sorriu pra mim, vira, conversa com Pedro. Eu já tinha nome escolhido para os meus filhos desde que eu era menina. Quem tinha um nome escolhido para o filho desde que era criança? Meu pai vivia cercado de Joões, assim. Tinha o João que estava sempre com ele na lida, fazendo conta em cima do cavalo, da arroba. O outro João cuidava do curral e da cerca que arrebentava. E eu cresci achando esse nome lindo. Eu queria ter um João. Eu sabia que eu ia ter um João, desde sempre. Depois, na escola, o professor ficou irritado e falou: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Teocentrismo, Teo é Deus, Deus no centro do universo. Eu falei: Teo, Deus, que nome lindo. Aí eu escrevi Teo no meu caderno. Teo e João. Fui logo fazendo assim um coração ao redor dos dois nomes. Também eu já tive uma conversa com Deus. Minha mãe morreu na minha frente, eu não tive uma juventude, uma infância justa. Então basta. Era assim que eu fazia minhas negociações. Daqui pra frente, sem grandes sustos. Como se existissem compensações, né? Eu desejei muito casar, ter filho. Eu desejei isso muito, sempre, desde sempre. Ai, como eu estava feliz. Eu quis muito esse bebê. No dia do meu parto, eu estava tão ansiosa por esse momento que eu fui sozinha para o hospital. Não esperei nem marido. Eu fui andando, sabe? Vem com ele, viu? Tá lindo. Obrigada. Nós subimos direto pro quarto. Já botei no peito, chama amor. E aí a gente foi para casa. E eu fui, nem sei, tão feliz nesses primeiros 4 meses com ele, mas tão feliz. O Theo tem 2 irmãos, o meu filho João, que é do meu primeiro casamento, e a Mariana, que é filha do Peter, pai do Theo. Então o Theo tem 2 irmãos. Quando ele nasceu, o João tinha 10 e a Mariana 12. E eles amaram muito esse menino, eles quiseram muito esse irmão. Acho que talvez tenha sido o meu último sopro, assim, real, de vida feliz que eu tive. Foram naqueles 4 meses, logo depois do nascimento dele, sabe? Eu nem pensava em alguma coisa problemática, eu não gostava nada errado. Eu estava vivendo aquele menino com todo o meu amor e era a casa que eu sonhava. Eu e os meus 2 meninos, muito juntos. Mas tinha um trem errado. Teve um encontro na minha casa das repórteres que tiveram filho na mesma época. Éramos 4, cada uma com seu bebê. E daí eu, sempre casa aberta, falei: vem pra cá, traga os bebês, vamos juntar os 4. E aí, quando eu olhei aqueles meninos ao nosso redor, eu falei: não, o meu é o mais velho e tá mais pra trás. Nossa colega foi carregar e falou assim: ui, ele é molinho ainda. Não era pra ser. Um bebê de 4 para 5 meses não é pra ser molinho. Ele já sustenta bem o pescoço. Quando essas mães saíram e fecharam a porta, o pai do Theo olhou pra mim e falou assim: ou esses meninos estão muito adiantados ou nós tem problema. E aí eu tinha uma consulta com a pediatra logo em seguida. E aí lá ela me fez mais uma pergunta, para a qual eu não tive resposta. Que gracinha ele já está fazendo? Ele não chupava o pé, ele não rolava, ele não dava sinal de que ia sentar. E aí eu olhei para ela e falei: então, eu acho que ele está um pouquinho devagar.
Nessa hora eu já estava morrendo de medo mesmo do que viria. E ela disse, olha, vamos fazer um exame? Eu falei assim, doutora, será que não é preguiça? Porque eu tô muito apaixonada por ele e tô dando muito colo. Às vezes a gente volta para fazer uma fisioterapia. E daí ela me olhou bem firme assim e falou, eu acho que você tem que preparar seu coração. Aí eu falei com ela, um problema mais sério, assim, muscular? Ela disse, neurológico. Ele ganhou uma nota ótima ao nascer, 9/10. Então nada dava sinal de que tinha alguma coisa errada. Que hora teve sofrimento para esse menino perder ar, perder neurônio? Eu comecei uma saga em busca de um diagnóstico. Eu passei por muitos médicos, eu perdi muitos quilos. Teve um dia que eu cheguei na janela de madrugada, depois que a casa dormiu, eu olhei para o céu. Meu último pedido desesperado de mãe foi, eu quero uma resposta. Eu quero saber que hora deu errado. Que hora meu menino perdeu o neurônio? Que hora? Porque numa cabeça de mãe, essa hora, passam todas as possibilidades. Eu lembrei de uma taça de vinho que eu tomei num casamento. Eu lembrei que eu quis fazer umas fotos bonita, grávida, e eu fui para um hotel que tem uma piscina quente. Eu fiquei muito tempo dentro dessa piscina. Até essa loucura ignorante passou pela minha cabeça. Será que o neném ficou sem ar dentro da água quente? Eu queria uma resposta. Que hora? Que hora deu errado? Que hora meu filho perdeu o neurônio? Eu voltei à obstetra. Choramos muito abraçadas. E ela disse assim, você procure os neuropediatras e dê o recado. Não foi o parto. Seu filho tem outra coisa. E aí, o Sara Kubitschek, o hospital, me chamou. Eu olhei bem para eles, um fiapo de mãe, olheira profunda, e falei assim, me ajuda. Não tem mais nada no mundo que mata neurônio de filho, de bebê, além de falta de ar? Não tem nada que vocês possam investigar? O Theo chegou para a gente com 1 ano de idade, né? Ele já tinha um diagnóstico prévio de uma hipótese diagnóstica de uma paralisia cerebral. No caso do Theo e de várias das crianças, não tem a história clara, típica de uma paralisia cerebral. E aí, o resultado chegou. Não é falta de ar, né? Perguntei. Eles disseram, não é falta de ar. Que bom que você insistiu. Eles me disseram, seu filho tem um erro genético. Um problema genético, uma doença rara, ele não pode comer proteína. Seu menino não tem a capacidade de metabolizar a proteína. Era por isso que o meu bebê era mole. Daí eu morrendo de medo, olhei bem para os médicos, aquele meninão já, de 1 ano e 10 meses no meu colo. Falei, doutor, então que hora esse menino começou a perder neurônio? No primeiro gole no seu peito. Eu não escutei mais nada, veio um barulho assim no meu ouvido. Minha vista ficou preta, eu fechei os olhos, passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente viveu. Cada segundo amamentando, tão feliz. O leite materno, ele não é o vilão. Muitas vezes o leite materno, numa doença metabólica, ele evita um agravamento maior porque justamente ele tem menos proteína. Ele tem uma quantidade reduzida de proteína que é adequada para o recém-nascido. Além das defesas todas que o leite materno proporciona à criança, né? Então é fundamental o aleitamento materno. Todo dia era carne moída na sopinha e o feijão batido.
Tudo tão rico em proteína. E sem saber, a gente estava matando os neurônios dele todos os dias. É uma dor isso que eu tenho comigo, que eu só vou descansar disso quando eu morrer. Eu matei os neurônios do meu filho, racionalmente, eu não tenho culpa, mas quando a gente fecha os olhos, a luz apaga, a mãe é que sabe, né? A mãe é que sabe. As doenças que a gente chama de erros inatos de pequenas moléculas são aquelas que a criança nasce bem, tem um período livre de sintoma, então só de examinar, só de olhar para a criança você não consegue detectar. Então a criança começa a ingerir proteína, o organismo tem uma enzima que não metaboliza. Como essa enzima não funciona bem, aquele aminoácido específico vai acumulando no sangue. E dependendo do aminoácido que acumula, isso pode intoxicar alguns dos órgãos. And that's why GA1 is such an ideal condition for newborn screening. Because in newborns with GA1, there's no obvious way to tell that they have the disease unless you do the heel prick test or a urine test to test for the relevant chemicals. Otherwise, the child would appear completely normal. But if you don't detect them early and start them on treatment, then typically within the first 2 years of life, and especially within the first year of life, during just a routine cold or fever, they develop a very sudden deterioration in their motor abilities, something we call motor regression. And at that time, if you were to look in the brain, what you would see is something that looks like a stroke, almost like the type of stroke you would see in an older person. It's a very sudden, very severe, and devastating injury to a part of the brain called the basal ganglia. This is the part of the brain that affects muscle control and muscle tone. And once it's damaged, that damage is irreversible. So children cannot recover from that damage. So unfortunately for GA1, if we wait until a child with GA1 develops symptoms, we've waited too long, because then all the damage is done and we can't reverse it. The only way to really treat the disease is to prevent that damage from occurring in the first place. O objetivo do teste do pezinho é identificar esses pacientes, essas crianças, antes dos primeiros sintomas. E o Theo fez o teste do pezinho. Claro, eu sabia da importância desse exame, mas ele fez no posto de saúde ali, junto com as primeiras vacinas. Só que eu não sabia que o nosso teste do SUS é pobre. Ele só rastreia 6 doenças. E a doença do Theo não aparece ali sendo identificada no exame. E aí, sem diagnóstico, eu perdi a chance de tratar o meu menino na hora certa, antes dele começar a perder neurônio com a comida que a gente estava dando para ele. Eu não sabia também que existe um teste completo na rede particular, o chamado ampliado, estendido, que rastreia 30, 40, 50 doenças. Aliás, que mãe que sabe? And there's a very clear pattern. It appears that in countries that have newborn screening, that have the newborn baby test, the heel prick test, the outcomes for these babies are much, much better. Most countries, European countries, for example, that have reported on outcomes for GA1, probably the largest European country to do that was Germany. Their outcomes are very similar to ours in the United States, less than 10% brain injury rate after they started their newborn screening program. Lá nos Estados Unidos, essa clínica especializada na doença dele, tinha uns 4, 5 meninos. Eu via pela janela aquilo, eu mal acreditava. A criança estava pulando corda. A outra estava sentada com a mãe olhando e corrigindo a leitura, e ela estava lendo para a mãe. Quando eu entrei no consultório, eu perguntei: doutor, essas crianças são todas como o Theo? Todas têm aciduria glutárica, a mesma doença?
Ele disse sim. Todas têm vida normal porque descobriram a doença no teste do pezinho. Então, elas tiveram tratamento na hora certa e têm vida normal. Às vezes eu imagino assim, como seria ele correndo, corpo erguido, cabeça sustentada, sabe, no meio de meninos. Às vezes eu fecho os olhos assim e tento escutar a voz dele. Como seria a voz dele me chamando de mãe, né? Essa palavra é tão boa de ouvir. Como seria ele me chamando de mãe, mamãe? Teve um dia que eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu tive um rompante de fé. Eu levantei de madrugada, eu falei, eu acho que o Theo tá sentado no berço. Eu saí da casa escura, meu coração tava... E o barulho do meu pé no chão foi misturando assim com o meu coração. Mas quando eu cheguei no berço, meu menino estava deitado na mesma posição que eu tinha colocado algumas horas antes. O meu filho não rola, não senta, não anda. E ele não vai. Ele não vai. Dessa esperança, eu já descansei. O ideal é ser diagnosticado na primeira semana de vida, no teste do pezinho. Com 3, 5 dias de vida, a gente faz o teste do pezinho, diagnostica e começa o tratamento. Quanto mais cedo eu começo o tratamento, melhor, tanto para aquele momento, quanto para a vida inteira. A gente até usa uma frase nos bastidores, que tempo é cérebro. Depois de 1 ano e 10 meses, ele não perdeu mais neurônio. Porque eu peso cada grão de arroz. 1 grão de arroz faz diferença. Neste momento, ele tem direito a 16 gramas de proteína por dia. Se a gente dá até 16 gramas de proteína, ele não perde mais neurônio. Disso ele dá conta. Ele dá conta de metabolizar isto. Como esses pacientes não comem, por exemplo, não tomam leite, a gente tem que ficar de olho no cálcio, a questão do ferro, da B12, a gente precisa fazer muitas contas porque tem que oferecer a quantidade exata de proteína para que não tenha uma descompensação metabólica, dependendo da idade, isso pode se agravar. 1 grama de proteína vai fazer a diferença, né? Então a gente tem que saber o quanto que vai oferecer, porque não pode ser nem de menos e nem de mais. Né? Não pode ser de menos porque a gente precisa de uma quantidade mínima para o crescimento, para o desenvolvimento, né? São crianças, então eles precisam crescer e se desenvolver. Mas a gente não pode oferecer uma quantidade normal, ilimitada e restrita porque vai levar a um quadro de intoxicação. A comida é o remédio, mas pode ser também o veneno. Uma banana prata de 80 gramas tem 1 grama de proteína. Uma xicrinha de arroz de café de 40 gramas de arroz tem 1 grama de proteína. Uma colher de sopa de feijão, 20 gramas de feijão, tem 1 grama de proteína. E a gente vai nesse cálculo de manhã, de tarde e de noite na porta da geladeira. Quem bota qualquer coisa na boca dele vai lá e vai somando. Pega aí, ó. Vem? Vamos passar. E tchau, até amanhã, viu? Te amo, viu? A minha vida é mais difícil, é claro. Tudo vira uma grande logística. Um almoço é uma logística fora de casa. Uma ida ao hospital com ele é um dia reservado para isso, porque o cansaço é grande. Pensar que meu menino nasceu com o cérebro perfeito, né? Quando eu vejo crianças na fase dele vivendo coisas que ele não vive, que ele não vai viver, aí eu acho muito injusto, sabe? Não é fácil, né? É muito injusto com uma mãe, é muito injusto com uma família.
Fiquei bem de mal de Deus por um bom tempo. Com certeza de que ele não existe mesmo. Eu só pensava, não existe. Porque se existir, não permite uma injustiça dessa. Eu tive certeza que ele não existe por muito tempo. Você ter uma notícia de que seu filho tem alguma deficiência é muito difícil, porque todo o seu sonho foi pro chão. Mãe que chora é o que a gente mais vê. Quando as famílias nos procuram, geralmente elas estão destroçadas. Regina, meu mundo acabou. Minha vida acabou. Elas acabaram de receber um diagnóstico e assim, o filho morreu. O filho ali, a família está em luto, porque o filho que elas idealizaram morreu. Eu esperava uma criança com condição de autonomia, com condição de ir para o mundo. Esse filho que sobe em árvore, que brinca, que planta, que tem essa autonomia e que vai ser o filho que vai ser criado para o mundo. Essa acho que foi a minha dor, né? Isso para mim foi mais difícil. Eu me sinto exatamente no fio da navalha. Eu me pergunto onde eu estou. Cada dia que eu passei sozinha, sem ter o que fazer. Cada vez que meu filho ficou no hospital e teve que receber insulina porque ele estava a ponto de ter um AVC metabólico. É uma carga. E esse sentimento de solidão, ele é muito forte, porque às vezes você tem um ente querido, né, uma pessoa da família que está do seu lado, mas que ela nunca vai saber o esgotamento. Se você não é forte como mãe, você não dá conta. Você precisa ter tempo de tomar banho. Você precisa, assim, coisas simples. Nossa, eu me esquecia de escovar os dentes com tanta preocupação. Eu demorei 60 dias para olhar a cicatrização da cesariana. Eu não tinha me dado conta. Eu não tinha olhado ainda. Aquele peso no braço, sabe? Aquele desejo de não deixar ele ficar entediado e tirar força às 10 da noite, às vezes, para sentar com ele e ainda ler um livrinho. Depois de um dia muito cansativo, para não deixar entediado. Aquela disposição para entrar no brinquedo com ele, para ele não passar vontade vendo os meninos fazendo o que ele não consegue. Eu acho que isso é coisa que só eu faria mesmo, é só a mãe. Quando você pergunta para uma mãe, o que você tem feito pela sua saúde? A maioria das vezes a resposta que a gente escuta é nada, porque eu não tenho tempo para mim. O meu tempo todo é para o meu filho. Quando a gente entendeu que ele tinha perdido o neurônio em algum momento, a gente começou a fazer tudo que era possível de reabilitação. Eu fiz o fono, TO, ecoterapia, musicalização. O que me dava esperança, eu ajeitava e enfiava no meu orçamento e na minha agenda. Segura a mão da mamãe. Se ficar difícil, você aperta a minha mão, tá bom? Se ficar difícil, mamãe tá aqui, tá? Mari que tá lesada, ela tá lesada pro resto da vida. Então, pra que a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia? Porque existe a plasticidade cerebral. Áreas vizinhas àquela região lesada, elas podem fazer parte do papel que aquela área lesada desempenharia. O percurso é um percurso longo, não existe milagre.
O cavalo ele movimenta a criança tanto para frente, para trás, para um lado, para o outro e de cima para baixo, que é um movimento que se assemelha ao movimento da marcha humana, né? Então, no momento que o praticante está realizando a terapia, ele recebe muitos estímulos e para a gente estar fortalecendo a musculatura de tronco, membros, né? E a gente também tem a parte de socialização, afeto, né? Essa aproximação da criança, né, com o cavalo. Ele já está há 2 anos fazendo a terapia. Melhorou o tônus muscular, melhorou o equilíbrio, melhorou a coordenação motora. Ele pega os brinquedos, ele consegue pegar no lápis, desenhar. Melhorou a concentração, ele fica mais tempo com o brinquedo. E sem contar a alegria dele em estar com o cavalo. Que ajuda no combustível pra gente poder vir, ou passagens quando a gente vem de ônibus. É muito longe, de 5 a 6 horas de viagem. A gente saiu de lá ontem umas 10 horas da noite, chegou aqui umas 5 horas da manhã. Ficamos em frente ao hospital esperando de amanhecer para dar nada da consulta. É muito corrido e muito cansativo. Ela demorou muito para sentar, né? Ela foi sentar com 1 ano e 2 meses, gatinhar com 1 ano e 4 meses, e faz 1 mês mais ou menos que ela começou a andar agora. Nas primeiras fases, quando a gente ficou sabendo que ela tinha uma doença, eu queria mudar de corpo para ficar no lugar dela, para ela não sofrer. Porque eu fiquei me sentindo bem triste, muito triste. Coração partido. Faz 5 meses agora que a gente tem o diagnóstico dela e o porquê dos atrasos, né? Com o diagnóstico, né, assim, teria evitado muito, né, a questão da alimentação dela teria sido totalmente diferente. Ela não iria conhecer carne, não iria conhecer ovo. A gente ia mudar desde pequeno. É mais complicado porque, assim, não ter começado desde o comecinho, porque ela conheceu tudo. A gente participava muito de churrasco. Ela conhece o cheiro de churrasco de carne. Então, assim, ela pede, né? Ela sabe falar, ela pede. E, pra mim, eu falo que é muito complicado porque eu tendo a comida na mesa, ela me pedindo e eu não posso dar. Então, pra mim, é muito complicado essa situação. Eu perdi 6 quilos do diagnóstico dela pra cá, porque teve semanas que eu não conseguia comer nada. Me travava. A frequência de erro inato do metabolismo, ela isoladamente varia de doença para doença, mas se colocado num pool, é de 1 para 2.500 recém-nascidos, certo? Então, por aí vocês imaginam que ela realmente seja muito frequente, muito mais do que se imagina, e ela leva ao óbito e às sequelas neurológicas. Nem a informação a gente não tem. Não teve por convênio, não teve por SUS, né? É o que a gente comenta. É assim, o SUS não cobre, mas eu acho que deveria ter informação. Olha, existe esse exame que traz os diagnósticos de tal doença, tal, mas o SUS não cobre. Então a gente iria procurar, né? Dar um jeito de fazer em particular. Mas, infelizmente, a gente não tem nem informação. Quem colocou o meu filho numa cadeira de rodas foi o Estado brasileiro, com o seu precário teste do pezinho do SUS. Eu acho que eternamente o Estado brasileiro tem uma dívida comigo, com essas famílias.
E a grande luta é o suplemento que ela precisa, né? Que a gente tem a informação que vem de fora e é alto custo, né? O Brasil ele não oferece pra gente. Já entramos na justiça e estamos aguardando, né? Para conseguir o suplemento para ela. Impagável. Não temos condições. A gente deveria ser procurado e receber na mão o tratamento, junto com o pedido de perdão. E não ter que ir para a justiça brigar por um leite que custa R$ 2.040 a lata, a cada 15 dias eu preciso de uma. É um abandono, é uma falta de consciência, de solidariedade, de desejo político. A ordem judicial determina fornecimento do medicamento, fornecimento do insumo, transferência hospitalar. O Estado não cumpre. Já aconteceu de eu ligar para a família, ligar para a mãe, perguntar como está a criança. Houve nova internação? Já recebeu o tratamento? A criança morreu. Não pode esperar. A mãe tem todo o direito de não compreender, de falar: isso é rapidez? Isso é urgência? É a vida de uma criança, é a vida de uma família. Não dá para esperar amanhã. Não dá. É hoje. Nós tentamos demonstrar para a União, para os estados, que o custo do diagnóstico precoce e o cuidado que eles teriam com essas pessoas diagnosticadas seria menor que as intercorrências. Então, a gente está falando de um paciente que pode ser cuidado e acompanhado na unidade básica, na unidade primária, de uma pessoa que vai ser só cuidada na terciária, que é especializada, que é a mais cara. Então a gente precisa pensar em prevenção. O nosso teste, de certa forma, comparando com os países, outros países, a gente está atrasado. A gente só vê 6 doenças, né? Outros países veem aí muito mais. A gente vem buscando isso há muito tempo. A gente vai salvar a vida de muitas crianças, né? E ajudar muito a família. Porque cada criança que tem uma doença dessa, ela envolve toda a família. É vital para a saúde infantil. É redução de mortalidade, é ganho econômico, entendeu? E é futuro de gerações. Um TEL por mês custa quase R$10.000. É caro, é muito caro o tratamento de uma criança que é diagnosticada tardiamente com uma doença congênita. O cálculo não precisa nem ser feito no papel, é uma coisa óbvia. Atrás de um TEL tem um geneticista, um neuropediatra, 2 fisioterapeutas, um terapeuta ocupacional, 2 nutricionistas, tudo isso do Estado. Todas essas pessoas são do Estado. O Estado já está gastando com o menino e muito. Todos os estudos existentes do ponto de vista internacional também apontam uma economia para o sistema. Os Estados Unidos, tudo começou lá, e começou em 2008. Hoje, a inclusão dos erros inatos na imunidade, na triagem das crianças americanas, hoje é 100%. Vamos pensar no país mais capitalista pragmático do mundo, né? Esse país se chama Estados Unidos. Se os americanos puxaram no bico do lápis, provaram por A mais B, que é custo efetivo, por que vai ser diferente aqui no Brasil? Desde que isso foi instituído nos Estados Unidos, a curva de infecção veio caindo, as histórias familiares de tragédia foram desaparecendo à medida que a triagem vai subindo. Grande parte dos médicos não sabe nem lidar com esse tipo de doença. Não adianta só triar. Eu tenho que triar e tratar. Então eu preciso de todo um esquema, né, junto de triagem neonatal associado com política de doença rara, para que isso dê certo. Tem que investir muito na equipe de saúde que vai atender esses pacientes, que vai monitorar esses pacientes, porque não é só consulta médica. Esses pacientes serão acompanhados pelo resto da vida, né? Tanto pelo nutricionista, pelo médico, pelo psicólogo, assistente social. É preciso de uma estrutura física com a tecnologia de ponta e pessoal qualificado. Isso é um objetivo de vida meu particular. Desculpa. Sim,
Sim, eu acredito que a gente vai conseguir isso, que é importante a participação das famílias, dos pacientes, porque a pressão popular, a importância da participação do povo, isso tem mudado e tem pressionado o legislativo e o executivo a incorporar novas tecnologias no SUS. Hoje, a portaria da triagem neonatal é uma portaria que foi emitida pelo Ministério da Saúde e ele pode alterar isso via portaria. Seria muito mais simples, seria uma alteração, uma ampliação administrativa feita pelo Ministério da Saúde muito mais coordenada se eles tivessem uma vontade. Hoje o que falta é vontade. A gente não vê essa vontade, esse entendimento do Executivo na necessidade de ampliação. Quando nós iniciamos o processo de construção do Centro de Referência em Triagem Neonatal, foi necessário ampliação de espaço, ampliação de equipe médica, de equipe de multiprofissionais. E em 2011 nós começamos então o teste ampliado, começamos com 24 testes, hoje nós estamos com 36 testes. São testes que realmente detectam doenças tratáveis, com a cobertura de 100% das crianças nascidas em rede pública do DF. Não comia bem, né? Comia pouco, ele era muito sonolento, ele estava bem paradinho. O teste do pezinho me ligou, dando o diagnóstico que ele tinha dado uma alteração e perguntando se o Levi estava bem. Foi determinante essa ligação, porque eu cheguei aqui no hospital já com diagnóstico e eles já entraram com tratamento. Eu me sinto agraciada, né, de, graças a Deus, ter conseguido fazer esse teste, eles terem conseguido me ligar e, no momento certo, que eu acho que se tivesse passado mais uma noite com ele em casa, ele não estaria bem hoje, né, como ele está. Pelo desenvolvimento que a gente vem observando, ele está super bem, né, vai ser uma criança normal. Se meu filho tem uma vida normal, e quando eu falo que vida normal de verdade, com rotina de escola, com viagens, com sair com os amigos, dormir na casa de amigos, se ele brinca na rua, se ele faz lição sozinho, se ele toma banho sozinho, se ele tem uma independência para a idade dele certinha, é graças ao exame do pezinho ampliado. Eu descobri por acaso, quando eu fui visitar uma amiga que tinha acabado de ter bebê, eu estava grávida de 2 meses. Eu entrei na maternidade para visitar ela, ela estava lendo uns papéis sobre um exame do pezinho diferente. Ela falou, você conhece isso aqui? Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar. Quando meu filho fosse nascer, eu também queria fazer esse teste diferente. Com 30 dias, meu filho começou um tratamento. Se ele tivesse começado com 6 meses, ele teria alguma sequela. Se tivesse com 1 ano, teria outras sequelas. E as sequelas vão se acumulando. Depende de quanto tempo você demora para descobrir. Começou a tomar medicação e começou a desenvolver como um bebê normal, assim. Foi graças a esse exame que a gente descobriu o problema, tratou muito cedo e ele tem uma vida normal sem nenhuma sequela. Eu sempre falo pra ele que ele é um milagre, assim, da minha vida, que eu vejo um milagre todo dia. Todo hospital deveria dar chance pra mãe de fazer essa escolha. Se você não pode entrar no SUS, que ela tem o direito, se ela puder, pagar por isso, porque essa é uma escolha da mãe. Eu acho que o médico tinha que oferecer e cabe à mãe optar ou não. O parto do João foi domiciliar e aí a parteira disse que havia possibilidade de fazer o teste ampliado. Nós pagamos pelo teste e aí, quando nós fomos pegar o resultado, deu uma alteração. E aí nós fomos reconvocados para fazer a recoleta. Imagina se não tivesse feito, né? A chance de poder fazer alguma coisa a tempo, de ter uma sequela mais grave, para mim isso não tem preço. A gente faz parte de alguns grupos internacionais para falar sobre a ampliação da triagem neonatal.
Nos Estados Unidos ele já está bastante avançado, na Colômbia também ele já está caminhando bem. Na Argentina também a gente está brigando junto com o pessoal de lá para evoluir mais. Nós precisamos que incorpore na triagem neonatal, por prioridade, as doenças mais prevalentes no Brasil, aquelas que com uma dieta pode ser totalmente modificado o curso da doença na vida dessa criança, e também as doenças que já têm tratamento medicamentoso. É fundamental que seja ampliado a triagem neonatal no Brasil. Agora, como vamos fazer isso? Eu acho que eles vão precisar sentar e ouvir, inclusive, as nossas experiências, porque nós temos 10 anos de experiência lutando com essa instalação e execução, e é um aprimoramento constante. Como que eu dormiria sem lutar? Por mais que eu estivesse cansada, eu não conseguiria ficar calada com uma história dessa. Eu desejo muito mudar tudo isso. Quantos TEUs estão agora no ventre? E quando nascerem, vão perder seus neurônios? Não é possível uma coisa dessa. Não é possível a gente se conformar com uma coisa dessa. Eu agradeço todos os dias por eles terem vindo para mim, porque eles foram bem cuidados. Eles nunca foram abandonados, eles tiveram muito amor em vida. Demorou, mas mais pra frente fiz as pazes com o Theo maior, né? Com Deus. E hoje eu vejo diferente. Eu acho que deve ter um sentido nisso tudo. Então ele abriu o nosso coração para muita coisa. A gente ficou mais solidário, eu acho. A gente ficou menos aflito. Eu sou a mãe certa para essa criança. Ela me escolheu. Então, eu vou dar conta. Vamos viver o Theo do jeito que ele veio. E é possível plenamente ser feliz com ele assim e não apesar dele, sabe? É possível. Eu sou feliz com ele assim, do jeito que ele é, e não apesar dele.